Oi, gente, tudo bom? Aqui é o professor Hermano, o seu professor de História. E na nossa videoaula de hoje, nós vamos terminar o nosso tema, que é a Primeira República do Brasil. Vamos lá, então? Então, as habilidades são a mesma das duas aulas anteriores. Não vou me aprofundar tanto nessa questão. Está aqui exibida nos nossos slides para vocês conferirem. Então, a gente termina aquele trabalho que nós começamos de falar os principais fatos políticos e sociais que foram ocorrendo durante o mandato de cada presidente que compôs esse período que a gente chama de República Velha do Brasil. Então, na aula anterior, nós paramos bem no 10º presidente, que foi o Delfim Moreira. Então, nós vimos que ele ficou no governo por pouco tempo, né, só cobrindo o período que reorganizavam novas eleições, porque ele, na verdade, era o vice-presidente do Rodrigues Alves, que acabou falecendo devido à gripe espanhola. Então nós vimos que nesses poucos meses que ele ficou no seu mandato, enquanto organizavam a nova eleição, ele ainda conseguiu fazer algumas reformas no Código Civil Brasileiro e terminar de enfrentar aquelas greves trabalhistas que algumas já tinham estourado lá em 1917 com a greve geral. Então ele estava ainda colhendo os impactos no Brasil dessa greve que tinha estourado um ano antes. O nosso 11º presidente, então, foi o Epitácio Pessoa. Ele governou o Brasil entre 1919 e 1922. O caso dele é bem curioso, porque ele foi o único presidente que ganhou uma eleição quando ele não estava no país. Então, pra vocês terem uma noção, ele estava lá na França, participando do Tratado de Versalhes, que foi aquele tratado que reuniu os países após o final, né, o término da Primeira Guerra Mundial, para decidir é, quem ia pagar quem ia bancar o prejuízo da guerra. Como nós vimos então que o Brasil colaborou na Primeira Guerra Mundial, ele foi representar o Brasil nas questões referentes ao término da guerra, ao Tratado de Versalhes na França. E aí, para vocês terem uma noção de como a eleição foi manipulada, né, pelas oligarquias daquela época, ele acabou sendo eleito mesmo não estando no Brasil para fazer a sua campanha, divulgar suas ideias e tudo mais. O Epitácio Pessoa ele era nordestino, então durante o governo dele ele tentou melhorar a situação daquela região, principalmente a questão da falta de água. Pra vocês terem uma noção, né, como sempre foi um problema na região nordeste e ainda continua sendo. Então ele fez várias obras de infraestrutura naquela região, construiu assim açudes, algumas ferrovias para melhorar o acesso ao sertão nordestino. Ele tentou também implementar uma política de controle de gastos, porque o Brasil, como a gente sempre viu, que já era algo histórico dos governos anteriores, vivia o que? Endividado. Então ele tentou fazer algo que tentasse melhorar a economia e também agradar, né, os cafeicultores, a elite da época que colocou ele no poder, que apoiou a sua candidatura. A gente vai ver que durante o governo dele vai ocorrer algumas coisas bem interessantes. Vai surgir o movimento tenentista, que eu vou explicar para vocês o que foi isso, e algumas revoltas com esse fundo, né, ligado aos tenentes, a membros do exército. Vai ocorrer também a Semana de Arte Moderna. Então vamos falar um pouquinho desses fatos do governo dele. Então, em 1922, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro, vai ocorrer no Teatro Municipal de São Paulo a Semana de Arte Moderna. O que foi isso? Foi um movimento que marcou o início do modernismo no Brasil. Então a gente vai ver que a cultura brasileira, né, a arte, a literatura, a música, vai ser tomada por um desejo nacionalista de buscar a nossa raiz. Antigamente, até hoje em dia, né, a mania do brasileiro valoriza muito a cultura que vem de fora, a cultura internacional, gringa, e olhar com certo preconceito as produções nacionais. Então vai surgir um grupo de artistas, de intelectuais daquela época, membros da elite paulista, na maioria das vezes, que vão tentar o quê, pá? Vamos deixar de lado essas coisas gringas, vamos buscar aqui as nossas raízes, o que a gente tem de melhor e vamos remodelar a nossa cultura. Então aqui é um cartaz que mostra
divulgação da exposição, né, da Semana de Arte Moderna. Uma coisa que vale a pena estar falando é que esse movimento modernista no Brasil teve muito impacto hoje em dia, mas na época que ele ocorreu, vocês vão ver, vão notar que não foi assim, passou meio que despercebido naquela época. Então esse movimento vai surgir devido à união, digamos assim, de várias pessoas influentes da cultura da época, né? De músicos, de escultores, pintores, então, a gente pode estar citando aqui o Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Luiz Aranha, o Sérgio Buarque de Holanda, que é pai do Chico Buarque de Holanda, né, um cantor famoso da MPB brasileira, Anitta Malfatti, de Cavalcante, Heitor Villa-Lobos. Tá falando para vocês um pouquinho de alguns desses nomes. Então, quando a gente fala nessa época do modernismo, dos pintores modernistas brasileiros, a gente costuma falar muito da Tarsila do Amaral. E a gente vai ver que a Tarsila do Amaral não participou dessa Semana de Arte Moderna. Mas ela teve contato, ela foi muito amiga íntima dos envolvidos, dos organizadores da Semana de Arte Moderna. Então ela foi muito influenciada por esse movimento. Ela perdeu essa semana, esses dias tão importantes desse fato histórico, mas a sua obra é completamente influenciada por essas pessoas e por esse estilo. Então, como eu disse para vocês, o evento da Semana de Arte Moderna foi bem polêmico naquela época. Por quê? A gente vai notar que se hoje teve sucesso, hoje teve repercussão, naquela época, nos dias do evento mesmo, vários fatos curiosos ocorreram para contribuir à imagem de que o evento foi um fracasso. Então, olha lá, o Manuel Bandeira, que hoje em dia é conhecido como um grande poeta brasileiro, quando ele foi recitar o poema dele, Os Sapos, durante o evento, o povo ficou atrapalhando, ficou conversando, mostrando que estava descontente, não estava curtindo aquele estilo de poesia nova que estava sendo recitado, que vinha surgindo. O Oswald de Andrade, por exemplo, também, ele foi jogar um tomate nele enquanto ele se apresentava. O grande maestro Villa-Lobos, porque ele entrou com um pé usando chinelo e o outro pé usando sapato, a plateia achou um desrespeito, vaiou ele, quando na verdade depois ele foi se explicar que ele estava com um calo no pé e por isso ele não estava vestido adequadamente como o público esperava. Então, assim, os artistas da época sofreram grande represália, tanto do público quanto da imprensa na época. Pra vocês terem uma noção, o Monteiro Lobato, né, que é conhecido por ser o autor do Sítio do Capão Amarelo, ele escrevia matérias nos jornais. Aí ele foi cobrir esse evento e desceu a lenha no evento, falou mal dos artistas que se apresentaram, falou mal da Anitta Malfatti, que foi a pintora, expôs suas obras lá no evento, tanto que algumas obras que ela tinha vendido acabaram sendo devolvidas para ela. De tão mal que o Monteiro Lobato falou dela, do estilo dela, e influenciou o pensamento popular daquela época. Então, assim, hoje, com certeza, né, a gente fala dessa Semana de Artes Modernas e entende o impacto dela. Mas naquela época, então, a repercussão foi desastrosa. Então eu trago aqui duas fotos do Oswald de Andrade e do Mário de Andrade, que apesar de eles terem o mesmo sobrenome, eles não eram parentes, mas eram muito amigos, né? E eles foram o quê? Um foi poeta e escritor, o Mário de Andrade. Ele fez um livro muito famoso chamado Macunaíma, que conta a história de um anti-herói brasileiro, de um herói sem nenhum caráter. Tem até filme sobre esse livro. E com certeza vocês vão ouvir falar desse livro no colegial, quando vocês forem estudar os estilos literários. Já o Oswald de Andrade, ele foi mais famoso por ser escritor e dramaturgo, né? Aqui nós temos então a Anitta Malfatti, que foi a pintora que eu disse para vocês que teve suas obras criticadas na época. Ela traz um estilo diferenciado e ela tem várias obras assim famosas. A Boba é uma das mais famosas dela. E olha esse retrato que ela fez do Oswald de Andrade, né? Olha o estilo, como é um estilo que não é muito comum para aquela época. De Cavalcante, então, também é um grande nome que surgiu, que se popularizou nesse evento e depois
atingiu o estrelato, né? Então a gente consegue ver que as obras deles sempre representam coisas bem nacionalistas, mulheres morenas, negras, mulatas, elementos da nossa cultura brasileira, o samba ou a macumba, como essa obra dele retrata. A Tarsila da Moral, então, que eu falei para vocês, que é o nome mais famoso do modernismo brasileiro, sem dúvida, mas que não participou do evento. Então a gente vê que os quadros dela têm esse estilo característico do modernismo mesmo. E as obras dela têm toda uma crítica social. Então, quando nesse quadro ela representa a segunda classe, ou seja, os pobres, os trabalhadores, no quadro operários ou o morro da favela, a gente vê o quê? Que ela tem esse apelo em observar, em demonstrar elementos da cultura brasileira em suas obras. Então eu coloquei também um autorretrato, um retrato que ela pintou de si, e o quadro mais famoso dela, com certeza, que é o Abaporu, né? O devorador de homens, comedor de gente, e que é o quadro brasileiro mais valioso, é o que foi vendido mais caro na história do Brasil. Hoje em dia ele é avaliado em milhões, né? E às vezes fica em exposição em alguns museus. Tanto que recentemente voltou esse quadro para o Brasil e esteve exposto em um museu. Então eu já falei para vocês do Villa-Lobos, do Heitor Villa-Lobos. Ele foi, nossa, um maestro famosíssimo, um compositor muito conhecido naquela época e depois fez grandes contribuições nesse sentido para a cultura nacional. Aqui é uma foto do Teatro Municipal de São Paulo, né, em 1922, onde aconteceu o evento. Quem já teve a chance de ir à capital fica deslumbrado com esse teatro, porque ainda a estrutura é a mesma, praticamente, né? E é uma coisa incrível, linda assim de se ver pessoalmente. Aqui é uma foto que mostra a reunião então de alguns desses nomes ilustres que se reuniram, que formularam, que organizaram a Semana de Arte Moderna no Brasil. Vai ser nesse período, então, né, da década de 20, que vai surgir no Brasil um movimento que a gente chama de tenentismo. O que foi o tenentismo? É o nome que a gente dá a várias rebeliões, a vários movimentos sociais que vão ocorrer entre os jovens tenentes do Exército Brasileiro e que vão influenciar alguns fatos históricos. Que esse movimento vai surgir do descontentamento com a situação política que o Brasil passava na época. Então, a gente vai ver que esses movimentos, eles vão lutar por alguns fatos, por algumas coisas, como por exemplo, que o voto fosse secreto, que tivesse uma reforma na educação, que a educação fosse pública, que acabasse com essas trapaças eleitorais que a gente viu que ocorria, como o voto de cabresto. Então, ocorreram alguns movimentos tenentistas nesse período da República Velha. A gente pode estar citando a revolta dos 18 do Forte Copacabana, a gente pode estar citando também a Revolta Paulista de 1924, a Coluna Prestes de 1925. E aí eu vou estar falando para vocês no decorrer da aula um pouquinho de cada movimento desse. Então, o primeiro movimento tenentista que estourou foi a Revolta dos 18 do Forte Copacabana, que também é chamada de Revolta do Forte Copacabana ou os 18 do Forte. Ela ocorreu em 5 de julho, né, de 1922, e o motivo principal é que esses tenentes, esses membros militares do Brasil, ainda que fosse de patente baixa, eles estavam descontentes com a questão da sucessão à presidência, que ocorreu ali entre 1921 e 1922. Então, na época, a gente viu que entre 1919 e 1922, o presidente era o Epitácio Pessoa, que ele era da Paraíba, mas era ele que governava o Brasil. Mas ele governava o Brasil por quê? Porque ele foi indicado, ele tinha a bênção dos mineiros e dos paulistas que tinham, né, ajudado ele ali na candidatura dele. Na sucessão, então, quando o Epitácio Pessoa ia sair, houve um problema ali na indicação do próximo presidente. Então, por exemplo, São Paulo e Minas Gerais, eles queriam que o sucessor do Epitácio Pessoa fosse o Arthur Bernardes.
E alguns outros estados, então, que não concordavam com isso, como a Bahia, o Rio de Janeiro e Pernambuco, vão estar lançando um outro candidato para enfrentar o Arthur Bernardes nessa eleição. Então, o Rio, a Bahia e Pernambuco vão lançar o Nilo Peçanha para ser o opositor do Arthur Bernardes, que ia representar então, né, o interesse de Minas e São Paulo. O que acontece então? A gente vê que tem a eleição e que quem vence mais uma vez, né, é os mineiros paulistas e o seu candidato Arthur Bernardes. Então, não concordando com essa derrota do Nilo Peçanha, que estava representando o Rio, a Bahia, Pernambuco, esses tenentes, esses membros, né, das Forças Armadas brasileiras vão montar um plano para tentar derrubar o Arthur Bernardes. E aí qual que foi o plano? Eles lançaram no jornal carioca, na época, uma carta falando vários insultos ao exército brasileiro. E aí disseram que quem fez essa carta foi o Arthur Bernardes, ou seja, eles incriminaram o presidente novo para ver se destruía a imagem deles e tomavam o poder. Então, essa carta falsa atribuída ao presidente vai gerar uma insatisfação popular, principalmente ali entre os militares de alguns grupos. Então, vai ter uma organização para ter essa revolta dos 18 do Forte Copacabana. Pra ter uma noção, o Hermes da Fonseca, né, que já tinha sido então um político, um presidente do Brasil, ele acabou no meio dessa confusão aí, sendo preso. O clube militar da época, né, fechado por ter criticado esse processo eleitoral. Falaram que tinha trapaças eleitorais, que por isso que o Arthur Bernardes ganhou a eleição. Então isso causou um certo impacto ali nos militares brasileiros. E aí então essa revolta dos 18 do Forte de Copacabana vai ser liderado pelo Euclides Hermes da Fonseca, que é o filho do Marechal Hermes da Fonseca. Ele que vai fazer o levante, vai organizar que 301 combatentes se revoltassem, né, fizessem um levante lá no Forte de Copacabana. O Forte de Copacabana era como se fosse a base militar do exército naquela época, lá no Rio de Janeiro, na capital do país. Então, essa revolta, esses 300 combatentes, né, eles ameaçaram a bombardear o Rio de Janeiro. E aí o governo federal, então, vai mandar o quê? Tropas para combater esses rebeldes, esses revoltosos. Então, o que vai acontecer? Eles vão sofrer alguns ataques dessas tropas federais e a maioria desses revoltosos, dos 300, vão fugir, vão se debandar. E vão sobrar só 29 revoltosos lá naquele forte de Copacabana, que vão prometer a resistir, acima de tudo, pelos seus ideais. Tanto que eles vão pegar uma bandeira, vão picar ela em vários pedaços, vão distribuir entre esses 28 rebeldes. Enfim, quando eles são bombardeados, o forte bombardeado pelas tropas federais que não são a favor desse levante, esses revoltosos saem às ruas, pegam em armas, vão para as ruas. E aí, desses 28, em meio a um tiroteio que teve entre as duas tropas, 11 deles vão se dispersar e 17 vão continuar marchando nesse protesto, enfrentando o governo. E aí vocês falam, por que a revolta chama 18 do Forte se restaram 17? É que no meio dessa manifestação, um civil, uma pessoa comum que estava ali, né, chamado Otávio Pessoa, ele entra nesse movimento e apoia os 17 revoltosos. Enfim, enquanto esses 18 revoltosos marchavam pelo Rio de Janeiro, a caminho do Palácio do Catete, onde estaria o presidente, né, para tomar, para tirar ele do poder, a maioria desses revoltosos acabam sendo mortos. Né? Então, na verdade, por fim, só sobrevive o Antônio de Siqueira Campos e o Eduardo Gomes, bastante ferido. Então, dos 18 revoltosos, sobram 2. E aí tem esse nome. Então, essa aqui é uma foto que mostra, né, esses
tenentes, esses membros do exército marchando até o Palácio do Catete. No caso aqui, eles estão cruzando a Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, né? Ali passeando pela praia. Essa é uma foto do Forte Copacabana, o lugar que eu falei para vocês, que é a base militar, né, da época ali. O nosso 12º presidente, então, vai ser o Arthur Bernardes. Ele vai governar entre 1922 e 1926. A gente vai notar que durante o mandato dele teve mais revoltas militares, mais revoltas tenentistas, que foi iniciada ali com a revolta dos 18 do Forte Copacabana. Ele vai sofrer também o mandato dele com uma guerra civil no Rio Grande do Sul. A gente já viu que teve conflitos nessa região anteriormente, no mandato de outros presidentes. Agora volta novamente essa questão política regional. Vai ser durante o mandato dele também que o Brasil vai sair da Liga das Nações. Eu vou falar disso já já. E a gente vai ver então que o governo dele teve momentos de estado de sítio, aquilo que a gente já comentou na aula anterior, que é quando o poder executivo toma o poder só para ele por um tempo, que não tem que ouvir o legislativo e o judiciário. Né? Então, para tentar controlar esses movimentos tenentistas, essa situação política que foi complicada, o Arthur Bernardo vai governar, né, em estado de sítio por um tempo. Ele vai adotar essa prática de certa forma autoritária para tentar colocar a casa em ordem. E a gente vai ver então que ele vai tentar também equilibrar a economia do Brasil, propondo o quê? Uma melhor administração, um controle nos gastos públicos. Então, olha lá, durante o mandato dele teve a Revolução de 1923, ou Revolução Assisista. O que foi isso? Lá no Rio Grande do Sul, então, houve uma briga, um confronto entre os assisistas, o grupo que apoiava o Assis Brasil, contra os borgistas, o grupo que apoiava o político Borges de Medeiros. Então a gente já viu que anteriormente, lá no Rio Grande do Sul, né, entre 1893 e 1895, houve a Revolução Federalista, que lembra também, elas são bem parecidas nesse quesito de ser grupos de políticos, elites se enfrentando pela política, né, do Rio Grande do Sul. Então, o primeiro grupo dessa Revolução de 1923 era formada pelo Partido Republicano Rio-Grandense, o PRR, que eram os antigos federalistas que a gente viu lá naquele confronto anterior, os Maragatos. E aí então, eles se reuniam na liderança da época do diplomata e pecuarista Joaquim Francisco de Assis Brasil. Por isso que eles tinham esse nome de assisistas. E o outro grupo, então, que deu o confronto era o grupo que antigamente era chamado dos chimangos, que a gente viu que eram os pica-paus da Revolução Federalista, que nessa época, então, era liderado pelo Borges Medeiros, que já estava há 20 anos governando aquela região. Então essa revolução, ela durou 300 dias, né, quase um ano, e teve assim 20 combates, onde os dois lados tiveram baixas, perderam vidas. E aí como que vai acabar essa revolução? Né? Como que o governo federal vai se meter nessa questão e vai conseguir apaziguar os ânimos? Então as eleições de 25 de novembro de 1922 foi o que causou o confronto. Porque lá no Rio Grande do Sul, o Borges de Medeiros foi reeleito para o 5º mandato dele, praticamente consecutivo. E aí então, os opositores, o grupo que queria mudanças naquela região, que era o grupo que apoiou a candidatura do Assis Brasil, acharam aquilo um disparate. Denunciaram as fraudes eleitorais. Houve gente que faltou e votou, defunto votando, urnas que foram roubadas, perseguições, assassinatos, tudo aquilo que a gente falou que era bem comum nessa época de eleições da Primeira República. Então essa eleição foi conturbada, né, fraudulenta, e esse governo que foi eleito pela 5ª vez consecutiva, do Borges de Medeiros, não foi acatado, digamos assim, pela outra parcela da população. Então, o eleito Borges Medeiros, com medo de ataques
dos seus opositores, ele investiu, comprou armas, munições para as prefeituras das cidades ali mais influentes do Rio Grande do Sul, tudo com medo do quê? Que os manifestantes que apoiassem o Assis fizessem algum atentado. E realmente ocorreu esse tipo de atentado. Houve alguns tiroteios em várias cidades, brigas, né, entre esses dois partidos. Então, no início de 1923, né, quase um ano depois de tanto conflito, vai começar uma negociação para tentar acalmar os ânimos dos borgistas e dos assisistas, perdão. E aí então, o Arthur Bernardes, presidente da época, vai conseguir fazer o quê? Mediar esse conflito. Vai mandar alguns políticos influentes dele, alguns aliados dele, a discutir essa questão, a reunir os dois lados e chegarem a um acordo. Então o acordo foi feito, né? É o acordo que a gente chama de Pacto das Pedras Altas, e aí nesse acordo ficou estabelecido que na próxima eleição o Borges de Medeiros ele não ia poder se reeleger. Ele ia cumprir esse quinto mandato dele, mas na próxima ele não ia poder concorrer e ser reeleito. Ou seja, tentar dar uma chance maior ao outro lado de governar. Então aqui eu trago uma foto que mostra, né, esses revoltosos da Revolução de 1923. O povo ali com as armas em mão mesmo, para mais um confronto, para lutar pela política. E aqui é uma enfermaria improvisada, né, dos feridos na Revolução e as mulheres ali como enfermeiras cuidando dos revoltosos. Para finalizar, uma foto, então, em Porto Alegre, do Borges de Medeiros assinando esse acordo de paz, que ele, então, né, ia cumprir esse mandato e não ia tentar a reeleição no próximo. Em 1924 vai surgir o que a gente chama de Revolta Paulista, ou então ela teve alguns outros nomes que ela pode ser conhecida, como Revolução Esquecida, ou Revolução do Isidoro, ou segundo 5 de julho, vai depender da fonte que você vai pesquisar esse fato histórico. Mas o que foi a Revolta Paulista de 24? Foi a segunda revolta tenentista que teve nesse período. Então a gente viu lá o 18 do Forte Copacabana, no Rio, agora é uma em São Paulo, a segunda revolta tenentista. Então a Revolta Paulista de 24, ela tinha objetivos parecidos inicialmente com o dos 18 do Forte Copacabana, que era mudar a política nacional da época, querer o voto secreto, querer o ensino público, dar mais poder político ao exército e principalmente, né, o de destituir, de tirar o presidente do poder. Então a Revolta Paulista, ela ficou famosa porque ela foi um dos maiores bombardeios que ocorreram no Brasil. O maior bombardeio que ocorreu em São Paulo. Então a gente vai ver que as tropas federais, o governo federal, vai mandar aviões bombardear alguns bairros de São Paulo para botar medo, para acabar com essa revolta que tinha surgido ali. Então foram 23 dias, né, de uma guerra civil entre paulistas, no caso, a maioria era membros do exército, né, tenentes, contra as tropas federais do governo. Então, qual era uma das exigências dos manifestantes naquela época? Era tirar o presidente, que o presidente saísse. Tanto que o presidente de estado de São Paulo, o governador da época, era o Carlos Campos, ele teve que abandonar a cidade, fugir para o interior, porque a cidade virou um campo de guerra. O povo teve que abandonar a cidade. 300 mil pessoas saíram do São Paulo, ali do centro de São Paulo, e foram buscar o que? Abrigo ali no interior para se proteger do campo de guerra que virou a capital paulista. Então, essa revolução, essa revolta, ela chegou a atingir algumas cidades menores aqui do interior, né, mais próximas da capital. Algumas prefeituras foram tomadas por rebeldes nessa revolução. Inicialmente, esses rebeldes paulistas tinham contado com a promessa de ajuda de rebeldes de outros estados, do Mato Grosso, do Amazonas, do Pará, do Sergipe, do Rio Grande do Sul. Mas, na verdade, acabaram que esses apoios não chegaram até eles e a revolta acabou, né, sendo, em poucos dias, desfeita.
Então, em 10 de julho de 1924, os tenentistas divulgaram um documento, um manifesto, querendo que o presidente Arthur Bernardes fosse deposto. E aí isso que vai gerar, então, essa revolta. O exército leal ao governo contra uma parte do exército que não era leal a esse presidente, Arthur Bernardes. Então, olha só, os tenentes, diante dessa situação, né, insatisfatória, as brigas, aos confrontos armados, bombardeios que tiveram durante a Revolta Paulista, os grandes líderes se dissolveram o movimento e acabaram o quê? Fugindo, se abrigando, se exilando em outros estados para ver se conseguiam reunir mais apoio, para tentar fazer uma outra revolta novamente. Então a gente vai ver que os membros mais atuantes da Revolta Paulista vão fugir para o Paraná, para Santa Catarina e vão conseguir se unir a um nome que a gente vai falar muito dele nos próximos slides e também em próximos assuntos da nossa aula, que foi o Luiz Carlos Prestes, né, e o movimento da Coluna Prestes. Então, aqui são algumas fotos de soldados e civis, né, improvisando uma barricada durante a Revolução Paulista de 1924. Soldados, né, montados no carro e armados também durante o conflito. Tanque de guerra que foi usado pelos soldados do governo, pelos federalistas, para confrontar os rebeldes, os revoltosos. Aqui são algumas partes da cidade que foram bombardeadas, né, pelo governo. Olha então, prédios destruídos, né, casas destruídas por bombas ou por granadas, como é o caso desses prédios aqui da Rua Augusta, né, que hoje em dia também é um ponto muito famoso da capital paulista. Olha essa foto que legal, assim, legal que eu falo no sentido de ser interessante, né? De crianças ali em meio aos destroços da casa deles que foram bombardeadas. Em Manaus, então, vai surgir um outro movimento de revolta tenentista, né, que foi a Comuna de Manaus. Então, a Comuna de Manaus, ela foi liderada pelo tenente Ribeiro Júnior. E essa Comuna de Manaus, ela vai vir, né, dessa mesma influência das duas revoltas que a gente citou, ou que eu citei anteriormente. Então, assim, a gente nota que sempre a contestação, o que eles estão querendo, são muito próximos. Uma particularidade de reivindicação que surge na Comuna de Manaus é a questão da borracha, porque essa região ela começou a desenvolver, a enriquecer devido à extração da borracha, principalmente ali durante a Primeira Guerra Mundial, que a borracha passa a ser utilizada no desenvolvimento de vários produtos utilizados na guerra. Então, os países, né, europeus compravam a borracha dessa região. E aí, com o fim da guerra, houve uma queda da compra de borracha, queda do preço da borracha. E a situação financeira da região se agravou. Então, isso vai ser uma das reivindicações, né, do povo do estado do Amazonas ao organizar a Comuna de Manaus. E aí é interessante que quando o Tenente Ribeiro Júnior faz essa revolta, ele toma o Palácio do Rio Negro, que era o palácio onde ficava o governador da época, mas na época o governador não estava, ele estava viajando, e aí estava o seu vice, digamos assim, o seu sucessor. Então ele bota o sucessor para correr, toma o palácio, ele bloqueou as cidades da região ali de Manaus, as redes telefônicas, estações de telégrafo. Então, assim, alguns municípios do estado do Pará, das regiões ali ao redor, também ficaram todos sob o comando desse tenente durante essa revolta. Durou alguns dias, né, quase que, assim, que um mês mais ou menos, mas causou um certo impacto na política federal. Por quê? Ao contrário das outras revoluções que a gente viu, a dos 18 do Forte Copacabana, a paulista,
Essa de Manaus teve um apoio popular. Então, além dos membros do exército ali, o povo comprou essa ideia. O povo queria mudanças, queriam melhorias. Então, o governo federal, com medo que isso tomasse proporções maiores, já que o povo da região estava apoiando essa revolta, o governo federal vai negociar com os revoltosos, vão fazer eles se renderem, mas vão ter penas brandas. Então, enquanto as outras revoltas, o povo foi punido com a morte, foram presos e tudo mais, na Comuna de Manaus, os seus rebeldes, os militares revoltosos, tiveram penas mais calmas, mais brandas. Por quê? Medo que a população que apoiou eles, né, tomasse uma certa consciência e retomasse essa revolta com mais manifestações e tudo mais. Como eu disse para vocês, então, alguns rebeldes dos movimentos anteriores, das revoltas tenentistas anteriores que foram desfeitas pelo governo, se organizaram, se encontraram com um nome muito famoso chamado Luiz Carlos Prestes e vão organizar um outro movimento tenentista que foi chamado de Coluna Prestes ou Coluna Miguel Costa Prestes. Então esses três homens das fotos aí, esses três militares, esses três tenentes rebelados, o Luiz Carlos Prestes, o Miguel Costa e o Juarez Távora, vão ficar famosos por ter conseguido reunir uma tropa de aproximadamente 1.500 homens que vão marchar pelo Brasil tentando conquistar mais adeptos para sua tropa e lutar para depor o presidente, para mudar a política nacional. Então eu trouxe aqui para vocês um mapa que mostra, né, cada linha representada por uma cor, as colunas, ou seja, as tropas formadas por cada um desses líderes, né? E o caminho que eles fizeram, o trajeto que eles percorreram. Então a gente vê que uma seta aqui, numa certa cor, a cor roxa, representa o povo que seguiu o Siqueira Campos. A coluna verde é a coluna Prestes. A coluna roxa clara são os membros que faziam parte da Revolta Paulista. E aí, olha só quanto território, né, eles cruzaram o Brasil por várias regiões para tentar mobilizar o povo, mobilizar contra o governo que eles não concordavam. Então foi 25 mil quilômetros que eles andaram pelo interior do Brasil. Eles passaram, né, por diversos estados, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Maranhão, Ceará, Piauí, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Minas Gerais. E aí esse movimento, então, só vai acabar em 1927, quando o Carlos Prestes percebe que não conseguiu, então, reunir uma força necessária para combater o governo do presidente Arthur Bernardes. Mas o Carlos Prestes ficou muito famoso. A coluna dele ganhou o apelido na época de coluna invicta, porque eles não foram derrotados em nenhuma batalha. Eles perderam a força, perderam os adeptos e acabaram tendo que, né, desmanchar esse movimento por um tempo para tentarem se reorganizar. Como eu disse para vocês, outro fato marcante no governo do Arthur Bernardes foi a questão do Brasil na Liga das Nações. Então, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, os países envolvidos no conflito formaram um grupo chamado Liga das Nações, que iam discutir questões internacionais, tentar manter a paz no mundo. Então a Liga das Nações é a antecessora, ela veio antes da ONU, da Organização das Nações Unidas. E aí o Brasil, então, como participou da Primeira Guerra Mundial na época, ele foi um dos primeiros membros a fazer parte da Liga das Nações. E por muito tempo ele era o único país da América, incluindo a América do Norte, América Central e do Sul, que tinha um assento no Conselho da Liga.
E aí a Liga, por ser uma coisa nova, ela não tinha assim umas regras bem definidas de quem que era membro temporário, quem era membro fixo, como se reeleger. E aí o Brasil, como não tinha muita concorrência naquela época, poucos países membros, ele sempre conseguia se reeleger e ser um membro, ter um assento temporário na Liga das Nações. O que acontece? O Arthur Bernardes, durante o mandato dele, ele queria, uma das promessas dele, uma das coisas que ele almejava, desejava, era que o país, né, o Brasil, se tornasse um membro permanente, tivesse um assento permanente no Conselho das Ligas das Nações. Então ele vai começar uma campanha para conseguir isso. E aí ele não vai conseguir o apoio necessário para ter esse cargo, essa cadeira na Liga das Nações. O Brasil sustentava naquela época a argumentação de que já que os Estados Unidos não estava inicialmente na Liga das Nações, que o Brasil seria o melhor representante da América, já que ele era um país grande, que tinha uma certa influência econômica comparada aos demais países da América. Mas esse argumento não colou muito bem, o Brasil não conseguiu se tornar um membro permanente, então, da Liga das Nações. E aí, qual que foi a decisão do governo brasileiro? Tirar o Brasil, né, sair da Liga das Nações. Aqui é uma foto, então, que mostra uma reunião da Liga das Nações em 1920, né, os políticos, os diplomatas representando os países membros da Liga das Nações. O nosso 13º presidente, então, foi o Washington Luiz, que vai governar de 1926 a 1930. Ele é o último presidente nosso, que a gente fala de presidente da República Velha. E a gente vai ver, então, que ele não vai cumprir o mandato dele todo, porque vai ter um golpe de Estado e ele vai ser deposto, tá? Mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Então, o Washington Luiz, durante o governo dele, ele vai construir bastante estradas. Tanto que tem estrada hoje em dia com o nome dele, né, em homenagem a esse papel que ele teve. E ele vai tentar, então, facilitar o quê? Uma maior circulação de coisas no país. Por isso que investir na questão das estradas. Tanto que o lema do governo dele era: governar é abrir estradas. Então ele se destaca na construção de rodovias. E aqui então, no interior do nosso estado, tem essa rodovia famosa, a Washington Luiz. Então no período que ele assumiu a presidência, o governo do Brasil ainda estava em estado de sítio. Quem te viu então que o presidente anterior tinha essa prática. Ele tentou controlar aqueles movimentos tenentistas que estava tendo, tipo a Coluna Prestes, usando dessa estratégia do estado de sítio. Então, quando o Washington Luiz entra, assume a presidência, o estado de sítio acaba e ele não renova isso. Ele volta a deixar os poderes como a gente conhece, executivo, legislativo, judiciário, cada um fazendo a sua função. Então, nesse período que ele assume, né, ele entrou em 1926, a Coluna Prestes é desfeita em 1927. Né, o povo, o Prestes, os maiores revoltosos vão buscar exílios em outros países. Alguns fogem para a Bolívia. Então, por um curto período de tempo, Washington Luiz restaurou a legalidade, né, desses presos políticos, desse povo que foi contra o presidente anterior, estava contra ele. Ele perdoou, anistiou, digamos assim, alguns desses membros que foram opositores deles. Inclusive, ele até reconheceu o Partido Comunista do Brasil como sendo um partido realmente e que era um grande opositor do governo na época. Mas isso só durou alguns meses, né? Porque depois ele volta a transformar o Partido Comunista do Brasil como algo ilegal, como algo a ser combatido. E pra vocês terem uma noção, foi durante o governo do Washington Luiz que ele criou uma lei chamada Lei Acelerada, que ele passou a censurar a imprensa. Então a imprensa não podia mais postar coisas que o governo não concordasse. Bom, o seu governo foi atacado, digamos assim, foi influenciado pela crise mundial de 1929. Então a gente vai estudar futuramente que em 1929 teve uma crise, né, que foi a queda da Bolsa de Valores de Nova York. E aí isso foi algo que causou
atrapalhou a economia mundial, atrapalhou a economia do Brasil, causou problemas na questão do preço do café, uma crise cafeeira por aqui. E aí isso com certeza desgastou ali o finalzinho do mandato do Washington Luiz. Então a gente vai ver que ele vai ser deposto, né? Ele não vai cumprir o mandato, como eu disse, ele vai ter que fugir, se exilar para os Estados Unidos, para a Europa, e ele só vai retornar no Brasil mais tarde, em 1947, quando, né, a poeira baixou dessas questões políticas, desse golpe que ele sofreu. Então vamos entender como que foi que o presidente Washington Luiz foi deposto. Por que ele não cumpriu o mandato dele por inteiro? Então foi assim, a próxima eleição, quando ele estava terminando o mandato dele, os presidentes começaram já a articular quem seria, né, o próximo presidente, junto com as elites governantes do país, principalmente, como a gente sabe, o café com leite ali em São Paulo e Minas Gerais, que era muito influente. Então, para as eleições de 1930, o indicado deveria ser um político mineiro, tá? Para alternar o poder dos dois estados que a gente conhece. Mas o Washington Luiz, ele acabou indicando um paulista ao invés de mineiros. Ele indicou o Júlio Prestes. Por isso que eu coloquei aqui, ó, o Júlio Prestes como quase o 14º presidente do Brasil. Porque a gente vai ver que teve todo um rolo, um bafafá aqui nessa eleição. Então o Washington Luiz indica o outro paulista para ser o seu sucessor, o Júlio Prestes. E aí os mineiros, então, não conformados com isso, que agora era a vez deles lançarem um candidato, eles vão se unir a forças políticas de outros estados. Vão se unir ao Rio Grande do Sul e à Paraíba e vão lançar para concorrer à presidência o governador do Rio Grande do Sul, que na época era o Getúlio Vargas. A eleição ocorre e quem vence a eleição é o Júlio Prestes, é o candidato paulista. Mas o que acontece? Os mineiros e os outros estados aliados dos mineiros não aceitam isso. Eles começam a formar grupos radicais, a protestar, a botar pressão no governo. E aí ocorre o que a gente chama de Revolução de 1930. O que foi isso? Foi o não reconhecimento daquela eleição que teve. Os dois candidatos, tanto o vencedor quanto o derrotado, foram acusados e usaram de práticas de fraude eleitoral para conseguir os seus votos. Só que o lado perdedor, né, entre aspas, o lado mineiro ali, que não se conformou com o resultado oficial da eleição, eles começam a fazer, então, muito barulho. Fazer um movimento, assim, conspirador mesmo, radical, para não deixar o político eleito assumir, então, a presidência. Então, esse movimento, entre seus líderes conspiradores, tiveram alguns nomes famosos. Teve o Oswaldo Aranha, o João Neves da Fontoura, o Virgílio de Melo Franco e os tenentistas, né, o Juarez Távora e o João Alberto. Então, eles vão botar uma pressão no governo federal, vão depor, né, vão tirar o presidente Washington Luiz do governo, não vão deixar ele cumprir o mandato dele até o finalzinho ali, e as outras elites, com medo de se virar uma guerra civil, das coisas ficarem piores do que já estava, acabam meio que apoiando então esse golpe, deixando esse grupo a colocar alguém que eles queriam ali no governo. Então, provisoriamente, fica alguns políticos até que eles colocam o Getúlio Vargas no poder para ser o próximo presidente, né? Ou seja, o derrotado ali na eleição. O estopim dessa revolução de 1930 foi a morte do político João Pessoa, lá em Recife. Acusaram o presidente da época, Washington Luiz, de ter ordenado, conspirado o assassinato desse político, que era o vice-presidente dele na época. Mas ninguém nunca conseguiu provar isso. Daí acabou mesmo sendo meio que uma conspiração, sabe? Que acabou levando o povo, né, a se inflamar contra o Washington Luiz. Mas que não se provaram até hoje
uma ligação real entre os fatos. Então, o Washington Luiz foi deposto em 24 de outubro de 1930 pelas Forças Armadas, lideradas por um grupo, por uma junta provisória compostas por alguns generais, né? E aí então colocaram o Getúlio Vargas como presidente do Brasil. E aí quando a gente fala da figura do Getúlio Vargas, ele é o 14º presidente oficial, né, do Brasil. E aí ele inaugura um período novo da política brasileira. Que aí vai ser um tema nosso para nossa próxima aula. Porque a gente vai ver que ele vai ficar no governo de 1930 a 1945. Então esses 15 anos seguidos que ele fica no poder, a gente chama de Era Vargas. Aí eu falo, a aula acabou aqui? Ainda não, mas já está acabando, gente, paciência. Então, para finalizar nossa aula, eu vou falar para vocês, retomar com vocês sobre o cangaço. Então, você fala, nossa, professor, por que você vai falar agora do cangaço? Por que você não falou antes? Porque o cangaço existiu desde 1870 e ele durou durante toda a Primeira República. Então, assim, como foi uma coisa que acompanhou todo o processo da República Velha, da Primeira República, eu optei por deixar ele aqui por último para ser comentado. Então, quando a gente fala em cangaço, né, a gente lembra dos cangaceiros. A palavra cangaço ela vem de canga, que é o objeto que usa para tratar os bois na roça. Então a canga era uma madeira que passava ali no pescoço do boi e que prendia ele ao arreio. Os cangaceiros viviam de forma assim errante, sem ter uma moradia fixa, andando por aí, sem lenço, sem documentos, digamos assim, né? Durante anos e anos, durante todo o território da região do Recife, do Ceará, da Paraíba e por aí vai. Então, o primeiro cangaceiro que a gente tem notícia foi o cangaceiro José Gomes, que é o apelido dele, né? O vulgo dele era Cabeleira. Ele aterrorizou a região do Recife lá no século XVIII por muito tempo. E aí então ele lançou, digamos assim, essa ideia, esse movimento dos cangaceiros, essas pessoas que viajavam o sertão, com chapéus de abas largas, com roupa de couro enfeitada, punhais, armas de fogo na cintura, né, e cometia alguns crimes, alguns delitos na região. Então o Lampião com certeza é o nome mais famoso do cangaço, mas ele não é o único. A gente pode pesquisar na história do Brasil outros cangaceiros que se destacaram, mas com certeza o rei é o Lampião, o Virgulino Ferreira da Silva. Então ele ganhou, né, esse apelido porque ele era muito bom nos disparos de tiro. A espingarda dele, diziam, né, os seus inimigos e aliados, que iluminava o ambiente quando ele atirava. Então por isso que está aí o Lampião. O tiro da arma dele iluminava o caminho. E esse cangaço, esse movimento onde esses cangaceiros surgiram, eles surgiram motivados pelo quê? Pela situação econômica que a região sofria, uma região de miséria, né? De famílias que perdiam suas terras ou que passavam necessidade. Então a maioria dos cangaceiros tiveram assim histórias tristes de origem, de familiares que foram assassinados por gente mais influente da região, ou que perderam tudo, perderam suas propriedades, e aí entraram nesse banditismo, né, nesses bandos, para promover essa justiça, entre aspas, social, que para alguns, né, a figura do cangaceiro é algo abominável, um bandido. E para outros não, era um herói. Então, assim, é uma figura muito contraditória a figura do cangaço. Depende da visão, de quem analisa esse fato histórico. Então, durante 20 anos, Lampião viajou com seu bando ali pelo sertão, né, usando essas roupas bem típicas, causando muito alvoroço por onde ele passava. Então, ele liderava um bando e os seus bandos tinham subgrupos, divisões, onde outros cangaceiros de sua confiança acabavam liderando esses subgrupos para ele. E aí eles atuaram então durante todo esse tempo no sertão nordestino, confrontando quem? Os coronéis, né, os fazendeiros,
dessas cidades, confrontando a polícia ou até mesmo bandos rivais. Existiam rivalidades entre alguns bandos de cangaceiros. O Lampião acabou sendo assassinado em 1938, ou seja, já era o governo Vargas, que a gente vai falar na próxima aula, né? Ele morreu na divisa dos estados da Bahia e do Sergipe, numa emboscada que ele sofreu. O Lampião era muito devoto do Padre Cícero, que a gente viu na aula anterior. Ele acreditava muito, né, nesse padre, buscava a bênção dele, tanto que dizem que os dois se encontraram uma vez lá em 1926 em Juazeiro do Norte. Então aqui tem uma foto do Lampião jovem. E quando a gente fala em Lampião, a gente tem que falar de Maria Bonita, né? A rainha do cangaço. A esposa dele, a mulher que originou a entrada de outras mulheres no movimento do cangaço. Então a Maria Gomes de Oliveira, ou Maria Déia, como Maria Bonita era conhecida, ou apelidada pela imprensa, ela era casada com um sapateiro, mas ela abandonou o marido e seguiu com Lampião no seu bando. Então ela se juntou ao bando em 1930 e foi a primeira mulher a integrá-lo. E a partir de então, outras mulheres foram entrando. Mas ao contrário da Maria Bonita, que entrou por pura espontânea vontade, porque ela queria, né, ela estava apaixonada pelo Lampião e tal, outras mulheres cangaceiras entraram à força, porque elas foram roubadas de sua família, foram estrupadas pelos cangaceiros e eram obrigadas ali a viver com um determinado cangaceiro e fazer parte da tropa ali deles, do grupo deles. Então, o Virgulino e a Maria Bonita tiveram uma filha. Essa filha foi não seguia com eles no bando, foi dada para ser cuidado por um amigo deles. Esse amigo então criou a filha para eles, porque eles não queriam que a filha crescesse nesse meio que eles estavam, nesse meio de tanta morte, de confusão, de violência, né? Parece que também eles tiveram um casal de filhos, mas esse casal morreu no nascimento. Então só temos mesmo uma descendente do rei e rainha do cangaço. Como que acabou o cangaço então, né? Aqui eu coloquei uma foto até de outros cangaceiros da época, do Pancada, da Maria e do Atividade. Então, o cangaço vai acabar exatamente no governo de Getúlio Vargas. Por quê? Porque o governo federal passa a investir em tropas, em armamentos, para combater esses bandidos do sertão. Então, o governo passa a patrocinar o que a gente chama, né, de volantes. Os volantes eram um bando de soldados que combatiam, que tentavam capturar, prender, matar esses cangaceiros. Tanto que os cangaceiros, né, tinham apelidado os volantes de macacos, porque diziam que eles fugiam pulando, correndo quando via os cangaceiros com as armas atirando contra eles. Então os cangaceiros ficaram muito famosos entre 1920 e 1930. Esse foi o período de auge do cangaço. Mas como a gente viu, já tinha começado, né, em 1870, os primeiros cangaceiros. E termina quase que na década de 40 ali, os últimos bandos sendo dissolvidos pelas tropas federais. Então aqui é uma foto que mostra os volantes, né? Os soldados, os guardas, os policiais que combatiam ali os cangaceiros. Essa é uma foto que mostra outro casal de cangaceiros muito famosos do período, que foi o Corisco e a Dadá. Eles eram assim, muito amigos do Lampião. Então, com a morte do Lampião e Maria Bonita, eles continuaram por mais um tempo atuando, né, com o seu bando de cangaceiros pelo sertão. Aí o Corisco tomou o lugar do Lampião, né, digamos assim, com a morte dele. Aqui é mais uma foto que mostra outros cangaceiros, o Canário, o Gato, a Inhancinha e a Moça, junto com um cangaceiro ali não identificado. Vocês podem notar que nas fotos dos cangaceiros sempre tem um cachorro junto com eles, né? Era um animal de estimação que acompanhava o bando também. E aqui é o Lampião, a Maria Bonita e vários cangaceiros, junto com o fotógrafo Benjamin Abraão. Se a gente tem esses registros fotográficos da época desse cangaceiro famoso, é porque esse fotógrafo, né, se aventurou a registrar
Pediu autorização ali a conviver um tempinho com os cangaceiros para registrar isso. E aí então, para finalizar, né, a gente sabe que eles foram então a tropa do Lampião, um bando do Lampião foi emboscado pelos volantes, né, e foram assassinados por eles. E a gente viu então que eles perderam as suas cabeças e foram expostos como troféu, né, na delegacia mais próxima para as autoridades e tudo mais. Então, na aula de hoje, a gente encerra o período da Primeira República no Brasil. Para a próxima aula, a gente retoma a questão do Getúlio Vargas, a gente inicia a Era Vargas. Espero que vocês tenham acompanhado e curtido a nossa videoaula de hoje. Não se esqueçam então de fazer a leitura do material, de responder as atividades disponibilizadas referentes a essa videoaula e me enviarem pelo Facebook, pelo WhatsApp ou pelo e-mail as atividades para correção. Espero que vocês tenham curtido. Uma boa semana a todos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.